Então, vamos falar um pouco dessa questão da eleição do Brasil. Não? O Lula é quase certo que vai ser eleito presidente do Brasil, mas isso não adianta. Enquanto ele tenha inimigos, enquanto tenha todos esses partidos políticos de inimigos, inclusive religiões que não se entendem. Por exemplo, esse padre católico que está, não sei se é católico, ele está candidato para presidente. Então, as religiões dos crentes contra os católicos, budistas e islamitas. Então, enquanto esteja dentro dessa maré de conflitos, de separações, de divisões, de partidos políticos, esquerda, direita, não? Centro-esquerda, centro-direita, todos esses absurdos, não? Capitalismo, comunismo, socialismo, nacionalismo, racismo. Enquanto a gente está dentro dessa maré, se afoga, o mundo todo se está se afogando dentro dessa maré separatista. É uma guerra de secessão. Então, todo mundo contra todo mundo. Então, é uma luta imbecil, torpe. Então, o Lula, o povo confia nele. Podia confiar em Bolsonaro, podia confiar em qualquer um. Mas quem assume o poder é o povo. O povo não pode ficar dormindo, já está acordando. Está acordando, aos trancos e barrancos, mas está acordando. Então, para acordar, temos que chamar a atenção de Lula, mas tem que chamar de uma atenção correta. Que Lula é um homem, é nosso irmão. É filho de Deus igual a nós, igual a Bolsonaro, igual a todos esses candidatos que estão para presidente. Então, temos que chamar a atenção de Lula, depois que ele já seja oficialmente eleito presidente do Brasil, para ele assumir uma postura correta, simples, amor a seu povo, gratidão pelo povo que confia nele. Mas não adianta ele continuar sendo inimigo do povo quando ele odeia Bolsonaro, ou quando ele odeia o padre que é candidato para presidente aí do Brasil, odeia o Ciro Gomes, odeia aquela outra candidata para presidente, a Simone Tebet, ou então essa outra candidata, a Soraya, acho que se chama. Não? Isso não interessa o nome. O que interessa é que são pessoas que estão aí fazendo várias propostas. Não? Esse Felipe também. 7 candidatos, eu acho que são os mais votados, uns com mínimo de 1% que seja. Mas esses 7 candidatos fizeram promessas, começaram a fazer enunciados para facilitar a vida do brasileiro. Então, todos esses 7 candidatos, ou pode ser mais, mas o Lula tem que convidá-los. Olha, vocês fizeram tantas promessas, tantas programações, tudo para convencer o povo de que vocês são os melhores. Eu também fiz a mesma coisa. Mas temos que aceitar humildemente que nós não somos perfeitos. Então, vamos nos unir para que essa perfeição do governo se manifeste melhor, com um pouquinho mais de energia, com um pouco mais de poder, porque o Lula sozinho, pensando que ele é dono da verdade, por muito inteligente que ele seja, ele não vai conseguir fazer nada na atual situação do mundo. O único que se pode fazer para melhorar a situação do Brasil é a união. Mas como se unir? Como Lula pode se unir com todos esses candidatos aí para presidente que tinham seus programas bonitos, fazendo Ken-san? O que é Ken-san? É um termo japonês que significa, nós unimos aqui um grupo e esse grupo vai querer resolver este problema, educação, saúde, sobrevivência, qualquer coisa que o povo esteja necessitando, empregos, ou funções melhor que empregos, não? Porque ser empregado é uma coisa, eu acho desnecessária. Cada ser humano tem que ocupar uma função. É funcionários. Cada ser humano tem um talento para ocupar uma função. Então, esses talentos têm que ser aproveitados. Mas por uma organização, um governo,
que seja inteligente, que seja tolerante, que seja sábio, que seja justo. E para que isto aconteça, tem que aprender a perdoar. Então, o que eu faço aqui, como mensageiro do Anjo Azul, é uma apelação para este presidente ser humilde e declarar que ele não é perfeito, que ele cometeu vários erros, aceitar, mas que ele então solicita o perdão do povo brasileiro para ele mesmo se perdoar. Porque enquanto o povo brasileiro, ainda que seja 40%, não o perdoe, seja inimigo do Lula, o Lula nunca vai ficar feliz, porque a culpa existirá sempre e tem que se libertar da culpa. E como que o Lula e todos os outros, e os brasileiros em geral, vão se libertar da culpa? Com este presidente, que ele fala de Jesus, fala de Deus, então não pode blasfemar. E qual é a solução para se unir ele com seus oponentes, que agora deixam de ser oponentes e são amigos? Todos esses 7 representantes do povo brasileiro, o Lula ganhou de uma maneira numérica, tudo bem, mas então agora não pode ele ficar achando que ele é o dono da verdade. Ele tem que compartilhar sua responsabilidade com os outros candidatos que queriam ser presidentes e tinham suas programações para ajudar o povo brasileiro. Então, unidos, tem que se perdoar mutuamente. Então, o perdão é a solução. Eu aprendi isto faz pouco tempo, acho que faz mais ou menos, talvez uns 20 anos atrás, eu comecei a aprender isto, a compreender que não adianta ter ressentimentos, mágoas, culpas, apontar o dedo para os outros. Então aí sempre me vem essa mensagem de Jesus, não? Quando estavam querendo apedrejar uma mulher acusada de adúltera, e Jesus fala, então quem não tem pecado, quem está livre de pecado, atire a primeira pedra. Então não se pode atirar pedra mais em ninguém. Ou todos somos inocentes ou todos somos culpados. Então o presidente do Brasil tem que assumir essa responsabilidade. Humildemente se agregar ao povo brasileiro, mas os que estão mais imediatos a ele não são os que apoiaram ele na eleição. É aqueles que fizeram propostas a favor do povo brasileiro, que são todos esses 7 candidatos, pelo menos, não? Que tiveram uma votação, então se unirem. Então, a presidência do Brasil passa a ser a união e o perdão, porque para eles se entender com esses candidatos, precisa perdoar. É simples. Mas para ele perdoar, ele não pode acusar o outro de que é mais ruim do que ele. Ele tem que achar que é um irmão do outro. Então, essa irmandade, seguramente entre esses 7 homens e mulheres, 2 mulheres e 5 homens, que foram candidatos assim para presidente do Brasil, essa irmandade vai se expandir para o povo brasileiro. Esse perdão entre essas 7 pessoas vai se expandir para o povo brasileiro. E isso vai significar um perdão para a nação toda. Inclusive para os bandidos. Não vai precisar mais de prisões. Vai precisar de identificar a função, o talento de cada um desses seres humanos. Cada vez menos policiais. Por enquanto, os policiais só para ordenar as coisas. Para dizer para os bandidos, deixem de ser bandidos, vocês vão ter uma função. O que vocês querem trabalhar? Vão a ter uma função, vão a ter uma dignidade para vocês viverem. E se você não aceita, você então vai ficar num lugar especial, uma ilha, onde aqueles que não aceitam serem inocentes, então curtam a culpa numa ilha. A ilha dos que não querem se inocentar, dos que brigam, dos que se matam, dos que se corrompem, dos que não querem amar seu semelhante. Então, nessa ilha,
deixamos eles à vontade para eles assumir seu próprio governo na ilha, mas eles não podem ficar participando de uma sociedade curada, de uma sociedade perdoada, de uma sociedade onde não existe corrupção, maldade, existe o amor, a dignidade, a verdade, a harmonia, a beleza. Então isso é que eu diria para o Lula, mas como eu não estou aí na frente do Lula, este vídeo pode chegar aos ouvidos dele e considerar esta possibilidade de amizade que vai favorecer o Brasil, a terra da promissão, a terra do Cristo Redentor. Isto é o Cristo Redentor. É o Lula e todos os melhores brasileiros, não diria os melhores brasileiros, os brasileiros mais competentes, digamos assim, desde o ponto de vista intelectual e desde o ponto de vista da consciência, não? Do amor a Deus, se unem, e esta união é a força, é o poder que vai salvar o Brasil e o mundo todo. Não só o Brasil, o mundo todo. Esta é a salvação, não tem outra, porque estamos no Apocalipse. O Apocalipse já está aí apontando para a guerra atômica, que é o Armagedon. Então, talvez vai surgir um personagem aí meio cínico, que é o profetizado anticristo. E isso vai nos enganar. Não é para se enganar, porque o único que nos dá a solução é a verdade de Jesus Cristo. Esse é o Messias, não precisa esperar outro Messias como os judeus estão esperando. O Israel está esperando o Messias, que esse Messias é que vai ser o anticristo, se é que ele aparecer. Mas então isso que eu queria agora dizer, chamar a atenção, para que o novo presidente do Brasil compartilhe o poder que o povo dá para ele ser inteligente, sábio, amoroso, verdadeiro, homem de caráter. Isto é que vai salvar o Brasil. Vamos ver se este vídeo vai chegar aos ouvidos de quem tem que escutar isto, que é muito simples. Eu sou um mensageiro do Anjo Azul, que é o Miguel, que está coordenando tudo isto atualmente, neste momento de extrema tribulação para a humanidade, e que isso vai piorar muito, a não ser que a luz apareça. E aqui no Brasil é que pode aparecer, porque o Brasil é cristão, mas vai se cristificar. Se o Lula fizer isto, se perdoar a si mesmo, perdoar os contendores, que agora não são mais contendores, são amigos brasileiros, e então isso se expande, esse perdão para toda a nação brasileira. Acabou o sofrimento. Aí acaba o sofrimento.